39ª reunião ordinária, realizada hoje, dia 21 de novembro de 2023, aqui na Câmara de Vereadores de Olinda. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura, aos vice-presidentes para fazer a leitura dos presentes. Vereadores presentes na 39ª sessão ordinária. Vereadora Denise Almeida, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, Misael Prestanista, Jazoína Araújo, Dete Silva, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão plenária e peço para a vereadora Denise fazer a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Oi. Aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32, fala assim: pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros, e perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Pessoas que sejam imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Quantos podem dizer amém, senhor presidente? Peço ao o segundo vice-presidente para secretariar os trabalhos e fazer a leitura da minuta da 38ª reunião ordinária. Minuta da 38ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Olinda, realizada no dia 14 de novembro de 2023, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. Às 10 horas e 30 minutos do dia 14 de novembro de 2023, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Olinda a 38ª reunião ordinária, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. O presidente promoveu a abertura da reunião ordinária, procedeu à verificação da presença dos vereadores presentes: Tostão de Olinda, Denise Almeida, Misael Prestanista, Jazoína Araújo, Dete Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães e Vinícius Castelo. E Vladimir Labanca. Depois é bom dar uma verificada que eu também estava presente também, não está aqui na ata. A ausência justificada dos vereadores Irmão Biá, Bruno de Melo e Felipe Nascimento. Observado o número regimental, o presidente pôde proceder com a instalação da sessão. O presidente prosseguiu com a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, livro Salmos, capítulo 91. O primeiro secretário, o vereador Ricardo Souza, realizou a leitura da minuta da 37ª reunião ordinária, realizada no dia 7 de novembro de 2023. Em discussão, a ata da 38ª reunião ordinária, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma, aprovada a ata da 38ª reunião ordinária. O primeiro secretário prosseguiu com a leitura do expediente. Encerrada a leitura do expediente, o presidente declarou aberto o livro de oradores. O vereador Vladimir Labanca discursou, a vereadora Dete discursou, vereadores Jojo Guerra, Jazoína Araújo, Biai, o vereador Ricardo Souza discursou, os vereadores Jojo Guerra e Jazoína Araújo requereram questões de ordem, as quais foram concedidas pelo presidente. Encerrado o livro de oradores. O presidente convocou o primeiro secretário para fazer a verificação dos vereadores presentes. Vereadores presentes: Tostão de Olinda, Denise Almeida, Everaldo Silva, Misael Prestanista, Jazoína Araújo, Flávio Nascimento, Jojo Guerra, Dete Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo, Vladimir Labanca. Ausência justificada
do vereador Irmão Biá, Bruno de Melo e Felipe Nascimento. 14 vereadores presentes. O presidente convocou o primeiro secretário para iniciar a ordem do dia dos projetos em discussão. Projeto de Decreto Legislativo número 18, 2023, autor Jesuíno Araújo. Concede a medalha de Aloysio Magalhães à senhora Maria Clara Saboia Albuquerque Bernardino. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Felipe Nascimento, Biai e Tony Magalhães. Parecer favorável da Comissão de Educação e Esportes, Denise Almeida, Jesuíno Araújo, Misael Prechanista. Em discussão, o vereador Jesuíno Araújo quis discutir. Em votação, votação nominal. Votaram favoravelmente vereador Tostão de Olinda, vereadora Denise Almeida, vereador Everaldo Silva, Misael Prechanista, Jesuíno Araújo, Jojó Guerra, Dete Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. 13 votos favoráveis. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 18, 2023, de autoria do vereador Jesuíno Araújo. Seguindo com a ordem do dia, o projeto de decreto legislativo 21/2023, autor Tony Magalhães. Concede o título de cidadão de Olinda ao senhor João Pereira Ferreira. Parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça. Parecer favorável da Comissão de Educação e Esportes. Em discussão, o vereador Tony Magalhães quis discutir. Em votação, votação nominal. Votaram favoravelmente vereadores Tostão de Olinda, Denise Almeida, Everaldo Silva, Misael Prechanista, Jesuíno Araújo, Jojó Guerra, Dete Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. 13 votos favoráveis. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 21/2023, de autoria do vereador Tony Magalhães. Seguindo com a ordem do dia, projeto de decreto legislativo número 22/2023, autor vereador Tony Magalhães. Concede o título de cidadão de Olinda à senhora Fabiana Ferreira Leandro. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Aí, em discussão, o vereador Tony Magalhães quis discutir. Em votação. Votação nominal. Votaram favoravelmente os vereadores Tostão de Olinda, Denise Almeida, Everaldo Silva, Misael Prechanista, Jesuíno Araújo, Jojó Guerra, Dete Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães e Vladimir Labanca. 13 votos favoráveis. As vereadoras Denise Almeida e Dete Silva justificaram os seus votos. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 22/2023, de autoria do vereador Tony Magalhães. Seguindo com a ordem do dia, emenda supressiva ao projeto 42/2023, autoria Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária 42/2023, autor Jesuíno Araújo. Suprime o artigo 8º do projeto de lei 42/2023. Em discussão, os vereadores Jesuíno Araújo, Vladimir Labanca e Jojó Guerra quiseram discutir. Em votação, o vereador Jesuíno Araújo votou contrariamente. Aprovada a emenda supressiva ao projeto de lei 42/2023, de autoria da Comissão de Legislação e Justiça e Redação. A vereadora Dete Silva requeriu uma questão de ordem, a qual foi deferida pelo presidente. O primeiro secretário fez a leitura da emenda supressiva ao projeto de lei 42/2023. Os vereadores Jesuíno Araújo, Ricardo Souza, Vladimir Labanca e Dete Silva requereram questões de ordem, as quais foram deferidas pelo presidente. O vereador Ricardo Souza requereu vistas ao projeto de lei 42/2023, o qual foi deferido pelo presidente. Os vereadores Ricardo Souza e Vladimir Labanca requereram questões de ordem, as quais foram deferidas pelo presidente. O vereador Ricardo Souza retirou o pedido de vista do projeto de lei. Seguindo com a ordem do dia. Projeto de lei número 42/2023, com emenda. Autor Jesuíno Araújo. Emenda, institui a Semana Municipal de Cultura Evangélica no município de Olinda. Parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça e Redação. Em discussão, o vereador Vladimir Labanca quis discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado o projeto de lei 42/2023, de autoria do vereador Jesuíno Araújo. Seguindo com a ordem do dia, requerimento 580/2023, autor Biai. Requerimento 580/2023, de autoria do vereador Biai.
Requerimento 600/2023, autoria do vereador Ricardo Souza. Requer voto de aplauso ao secretário de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, senhor Rodrigo Leite Cardoso Santos, pelo serviço prestado à mesma, onde, no pequeno espaço de tempo, vem desempenhando um excelente papel. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado o requerimento 600/2023, de autoria do vereador Ricardo Souza. Seguindo com a ordem do dia, requerimento 597/2023, autor Vinícius Castelo. Requer audiência pública sobre o tema violência contra as mulheres e tráfico de pessoas no município de Olinda. Como mudar essa situação? Em discussão, o vereador Vinícius Castelo quis discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado o requerimento 597/2023, de autoria do vereador Vinícius Castelo. Encerrada a ordem do dia. O vereador Jorge Guerra requereu uma questão de ordem, a qual foi deferida pelo presidente. O presidente determinou a execução de um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Arnaldo Bastos de Albuquerque Filho e pelas vítimas da guerra entre Israel e Palestina. O presidente encerrou a sessão ordinária, convocando a próxima para o dia 21 de novembro, no horário regimental. Ao final desta sessão, foi constatada, em consonância com o livro de presença dos vereadores, a presença dos seguintes: vereador Tostão de Olinda, vereadora Denise Almeida, Everaldo Silva, Misael Prestonista, Jesuíno Araújo, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Dete Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. A ausência justificada dos vereadores Irmão Biá, Bruno de Melo e Felipe Nascimento. O horário de encerramento dessa sessão foi às 12h10. Com a minuta da 38ª reunião ordinária, coloco ela em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Peço ao vereador Everaldo Silva que faça a leitura do expediente. Leitura do expediente da 39ª reunião ordinária. Projeto de decreto legislativo número 27/2023, autoria do vereador Ricardo Souza, concede título de cidadão de Olinda ao senhor Fábio André Brainer dos Santos. Projeto de lei ordinária, projeto de lei número 155/2023, autoria do vereador Jesuíno Araújo. Dispõe sobre o tratamento gratuito aos animais diagnosticados com esporocotricose, com aquisição e distribuição das drogas necessárias ao combate da doença no âmbito do município de Olinda. Projeto de lei 156/2023, autoria do vereador Jesuíno Araújo. Dispõe sobre a notificação compulsória ao órgão competente do Poder Executivo de todos os casos confirmados de esporotricose em animais domésticos no âmbito do município de Olinda. Projeto de lei número 157/2023, autoria do vereador Jesuíno Araújo. Fica instituído no município de Olinda a campanha de conscientização sobre a esporotricose felina, com o objetivo de promover ações educativas para informar a população sobre a prevenção, identificação de sintomas e tratamento da doença. Projeto de lei número 158/2023, vereador Everaldo Silva, autoriza o Poder Executivo a instalar dispositivos com sinais sonoros adequados para alunos com transtorno do espectro autista, TEA, nas unidades da rede municipal de educação de Olinda e da outras providências. Ofícios. Ofício número 120/2023. Autor, Rosângela Ferreira, diretora administrativa. Assunto, encaminha os seguintes decretos do Executivo abaixo discriminados. Decreto 174/2023, abre ao orçamento fiscal do município de Olinda, relativo ao exercício 2023, crédito adicional suplementar no valor de 618 mil, em favor da Procuradoria-Geral do município de Olinda e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia. Decreto 175/2023, abre ao orçamento fiscal do município de Olinda, relativo ao exercício de 2023,
crédito adicional suplementar no valor de 13 mil, em favor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia. Decreto número 184/2023, abre ao orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Olinda, relativo ao exercício de 2023, crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.612.358, em favor da Secretaria de Educação, do Fundo Municipal de Saúde, da Secretaria de Comunicação, da Secretaria de Obras e da Secretaria de Gestão Urbana. Decreto número 203/2023, institui e regulamenta o concurso cultural IPTU 2024, com o tema Como o IPTU pode mudar minha cidade, e da outras providências. Ofício número 134/2023, autor José Ronaldo Cândido da Silva, presidente do Simpmol. Assunto: solicita o fornecimento de informações sobre o quadro de funcionários disponíveis nas unidades escolares e respectivas funções exercidas. Funcionários terceirizados que estão sob aviso prévio, alguns inclusive tomaram conhecimento com data retroativa a 2 de outubro de 2023. No ofício são requeridos outros esclarecimentos. Lido o expediente, presidente. Com o expediente encerrado, declaro aberto o livro de oradores. Primeiro orador, o vereador Labanca. Segundo orador, o vereador Felipe Nascimento. Próximo oradora, a vereadora Dete Silva. Bom dia a todos e a todas. Quero passar 10 minutos do meu tempo para 5 minutos para Jesuíno e 5 para Vinícius, para aumentar o tempo deles. E vou usar de 5 minutos. Minha grande preocupação hoje aqui nessa casa, primeiro é a saúde, né? Que está terrível, não adianta dizer que não está, que está. Inclusive, o posto de saúde da quarta etapa, que disseram que ia inaugurar, vai terminar o ano e o posto de saúde está lá. Eu vou dizer qual é o posto. Da quarta etapa, Rua 38, a Policlínica, que disse que ia ser entregue esse ano. Eu acredito que só no próximo governo que entrar, né? Falta de recurso não é, porque a vereadora que está cobrando aqui mandou uma emenda impositiva para lá, de 151 mil, fora que o governo do Estado mandou 800 mil. Aí, fora isso, aquele posto já tinha recebido 3 recursos, gente. E eu não entendo como é que recebe, uma obra recebe 3 recursos, como foi que recebeu, se não foi nem entregue. É isso aí que também eu quero deixar essa interrogação. E estou preocupadíssima com os funcionários, né, que foram demitidos, que ainda não receberam, né? E outros que estão preocupados, que era para poder receber o 10º e o salário, só vão receber o 10º e o salário não vai receber. Eu, particularmente, se eu fosse o prefeito da cidade, né, que eu nobremente pediria renunciava o cargo, porque está uma vergonha, está uma desordem, e ele não vai conseguir colocar a casa em ordem, porque o roubo está demais. E é porque a gente só sabe que é 70 milhões. Se tivesse mais um vereador aqui nessa casa, que se colocasse a oposição e a gente abrisse uma CPI, aí era que a gente ia descobrir o rombo mesmo, né? Outra coisa que me chama muita atenção, que eu estava falando e quero corrigir, viu, meu povo? Que eu estava dizendo que o salário da secretária, da futura candidata, pré-candidata, Mirella, era 30 mil, mas não é não. É 31.530. Eu gostaria de saber por que o salário dela é maior do que o prefeito e do governador, da governadora. Quais são as funções tão grandes, né, que ela faz para receber tudo isso? Quanto muitos pais de família
não tem o que botar na mesa, trabalhou honestamente e não tem o que colocar na mesa, porque a prefeitura não pagou, certo? E ainda está correndo atrás de recursos para poder pagar o 10º e não vai pagar o salário. Eu quero deixar aqui a palavra de Deus diz que quando a gente ama, a gente cuida, né? E o prefeito se diz servo. Servo já se diz, servir. Ele está servindo a quem? A gente não pode servir a dois deuses. E esse Deus aí é o Deus da destruição, porque ele pegou a cidade em ordem e está deixando destruída. Então, companheiro, peça para sair, porque esse lugar não é seu. Muito obrigado, presidente. Próximo orador, o vereador Vinícius Castelo. O senhor tem seus 15 minutos e 5 da vereadora Délia Silva. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Inicialmente, gostaria aqui de trazer algumas questões que são importantes, né? A primeira é sobre ontem, que foi o Dia da Consciência Negra, né? Dia de relembrar Zumbi. E aí eu me recordo, inclusive, né, enquanto ativista negro, que muito antes de entrar na Câmara dos Vereadores de Olinda, eu procurava, inclusive, sobre muitas menções. Eu acho que muito do que eu vi no Legislativo passado, eu vi algo que Denise Almeida tinha postado em referência ao Dia da Consciência Negra. Isso, coisa de 2019 e tudo mais. E aí eu quero parabenizar, na verdade, todos os parlamentares aqui. Vi muitos posicionamentos, né, evidenciando um dia tão importante. A gente tem uma Câmara que é composta por muitas pessoas negras. Isso é importante ser evidenciado, né? E eu falo isso porque muito da minha luta enquanto um ativista é pautando, sim, sobre as pessoas negras, sobre o protagonismo das pessoas negras. E a gente tem uma Câmara, presidente, que no Legislativo tem muitos avanços significativos e que precisa ser evidenciado, né? Ontem foi um dia simbólico e esta casa aqui sempre aprovou muitos projetos que colocam o povo preto enquanto protagonismo, né? A gente tem aí o Educar pela Igualdade Racial, o primeiro Estatuto de Igualdade Étnico-Racial de todo o Brasil, né? A primeira lei que proíbe a homenagem aos escravocratas e a ditadores foi daqui, é daqui do município de Olinda, né? O Dia da Favela, o Dia Marielle Franco, o Dia Menino Miguel e vários outros projetos que a gente aprovou aqui, inclusive por unanimidade, e isso também se estende a todos os vereadores e vereadoras desta casa, né, que aprovaram e que utilizaram do seu voto para poder fortalecer uma pauta racial. Porque não é só a gente postar, né, Dete, no Instagram, né, a importância do que é o Dia da Consciência Negra. É a gente construir política que realmente avance, que faça com que as pessoas da periferia, as pessoas mais pobres, as pessoas negras que estão na marginalidade, inclusive, consigam ter oportunidades, consigam ter uma política que evidencie na sua presença, nos espaços legislativos, no executivo, e isso requer a participação de todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Então, eu quero deixar registrado que na gestão do presidente Saulo Holanda, eu consigo perceber uma mudança muito significativa dos vereadores e vereadoras dessa casa, né? É uma Câmara que está construindo cada vez mais uma consciência racial, uma consciência social, uma consciência para poder combater a discriminação, e isso é muito bonito de se ver, né? E é, inclusive, um recado muito bom para que os próximos vereadores e vereadoras que venham a ocupar essa casa estejam cada vez mais preparados, porque os vereadores daqui estão se qualificando cada vez mais e estão cada vez mais aptos a estar à frente de uma cadeira que é tão significativa para o povo olindense. Eu, enquanto vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Pernambuco, né, doutor honoris causa, inclusive com muito orgulho, por pautar sobre as questões raciais e os avanços raciais em Olinda, Pernambuco e no Brasil, e como parlamentar que mais aprovou e que mais tinha aprovado em todo o Estado pautas e leis e projetos antirracistas, me sinto orgulhoso de estar construindo essas questões tão significativas para toda uma população aqui na Câmara dos Vereadores e Vereadoras, e volto novamente a parabenizar
essa casa, por estar se posicionando e por estar aí aprovando projetos de imensa, né, significância. Parabenizar aqui também a minha querida amiga Gleide Ângelo, né, que veio para o PSB daqui de Olinda. Gleide, como eu tinha dito antes de entrar na política, antes de ser vereador e antes dela ser deputada, eu já a conhecia, né? A maioria das pessoas que me conhecem na política conhecem depois que eu me tornei vereador, né? Muitas pessoas não me conheciam antes. Só que eu conheci a Gleide quando ela já era delegada, porque eu sou muito amigo de sua filha, né? Tive a oportunidade de me construir enquanto advogado, né, na Universidade Católica de Pernambuco com a sua filha. E desde aquele momento, antes de entrarmos na política, a gente já se conhecia. E eu fico muito honrado de saber que ela está no mesmo campo que o meu, né? Nós não somos dos mesmos partidos, ela é do PSB, eu sou do PT, mas a gente está no mesmo campo. E a vinda de Gleide, né, para Olinda, à frente do PSB, é muito significativo, porque vai fortalecer também o campo progressista, a federação, a classe trabalhadora, as pessoas que estão, de fato, né, procurando renovar o município de Olinda. Então, é uma chegada de uma mulher, novamente evidenciando aí o protagonismo da mulher, das mulheres aqui de Olinda, que tem sua vez, que tem sua voz, e que ela vem novamente para poder ser chave dentro de uma construção política que precisa da participação de homens e de mulheres. Então, quero deixar aqui registrado novamente a minha felicitação, né, em ter uma figura tão potente como Gleide, a deputada Gleide Ângelo, aqui na nossa cidade, né? Aproveitar a oportunidade para poder também parabenizar o nosso presidente Saulo Holanda, né, que completou ano ontem. Parabéns, presidente. Sou escorpiano também, mas deixar aqui público registrado que Deus possa lhe conceder muito amor, muita paz, muita saúde, principalmente prosperidade, e mais um ano de existência e mais um ano de vida. E aí, deixar aqui elencado a fala e a insatisfação da vereadora Tete Silva, né, que novamente reforça as cobranças de uma má gestão que não tem organização, né, que não traz para o diálogo, que não consegue minimamente resolver questões burocráticas e que atinge a classe trabalhadora. Eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade de construir com o CAIS SM, que é uma instituição que acaba atingindo mais de 72 crianças da comunidade do V8 e do V9 aqui no Varadouro, que a gente sabe muito bem que é uma comunidade que enfrenta constantemente uma violência policial muito grande, que tem enfrentado constantemente diversas mortes diante de um genocídio que atinge a população. O vereador Labanca atua na mesma área que a minha, inclusive. A gente sabe, Labanca, a tristeza que é a gente ver os nossos jovens perdendo a vida pela criminalidade. E outros jovens, inclusive, que estão trabalhando, morrendo por causa da criminalidade. Outro dia, aqui próximo do V8, um trabalhador foi atingido por um tiro que não tinha envolvimento qualquer com isso, com o tráfico, com a violência, com esse tipo de situação tão desgastante nas comunidades, nas periferias aqui de Olinda, e perdeu a sua vida, sabe? A gente está falando aqui de vida, de pessoas que estão perdendo cada vez mais, né, a sua possibilidade de existência por estar em território, né, por ser uma pessoa muitas vezes pobre, por estar trabalhando, por estar fazendo o que tem que ser feito, e aí você perde uma vida de uma maneira tão trágica. E é muito desgastante a gente continuar assim, sabe? É importante que o prefeito Lupécio, principalmente enquanto um prefeito que é um homem negro, consiga tomar as rédeas da cidade. Eu não sei se os vereadores e vereadoras aqui dessa casa conseguiram absorver a publicação do Olinda Ordinário, né, que teve uma boa visibilidade, falando sobre a violência da Orla Jesuíno. De como 5h30 da manhã as pessoas estão caminhando, andando de bike, e aí vem uma bicuda, é um chute, é tapa na cara, murro, mulheres que estão sendo ameaçadas, violentadas. E aí a gente vê que isso é de 5 horas da manhã até o final da noite. É uma situação onde a nossa cidade
precisa de quem esteja à frente articulando a resolução desses problemas. A gente precisa que o prefeito da cidade de Olinda sente com a sua aliada, a governadora Raquel Lira, para poder reforçar, inclusive, mais reforço na segurança pública. Que ele consiga se atribuir do governo federal para poder pedir ajuda. Só que é isso, né? O governo federal está lá em Brasília. Se a gente não tem aqui no município uma ponte que consiga articular politicamente para poder pedir reforço, para poder pedir recurso, e consiga ter a capacidade de executar esse orçamento, que cidade a gente vai construir? É o que eu estou falando constantemente. Não adianta a gente ter um governo federal, DET, alinhado para poder fortalecer a classe trabalhadora, se aqui na ponta o recurso chega e se perde. Como é que a política vai sair do papel? Não sai do papel. Então a gente precisa urgentemente que a gente tenha pessoas técnicas, qualificadas, para poder resolver as problemáticas de um município que está urgindo e que está pedindo socorro. São crianças e adolescentes que estão morrendo. São pessoas pretas e pobres que estão morrendo. O Dia da Consciência Negra não é só para poder celebrar a existência do protagonismo de pessoas negras. É para poder repensar uma política que é, sim, para poder combater o racismo, mas que é principalmente para poder falar sobre oportunidade, sobre empregabilidade, sobre renda, sobre segurança pública, sobre educação, sobre violência, e de como construir uma política que tenha um alinhamento para poder atingir as pessoas que estão nos locais mais vulneráveis. E essas pessoas são, sim, pessoas negras. E a maioria das pessoas jovens. E a gente precisa urgentemente que o gestor da cidade tome as rédeas dessa cidade. Que o gestor da cidade possa assumir a responsabilidade e o compromisso para poder procurar soluções iminentes para poder dar respostas a uma sociedade que está cansada, que sai de manhã para poder se exercitar e que volta com um murro no olho. Porque é essa a realidade que muitas pessoas estão passando. E a gente precisa de alguém que pelo menos chegue a público, Jesus, e fale, eu estou tentando. Eu estou tentando. E nem isso a gente tem resposta. É como se as insatisfações chegassem e tudo fosse ignorado. Nada se é dialogado com a população. Nada se é dito, nada se é feito. Não há um ato executivo, não há uma norma, um instrumento, uma reunião, um pedido, uma solicitação. Fica inerte. E aí, para poder, de fato, evidenciar essas problemáticas, a gente tem uma instituição lá no V8 e no V9, que atende mais de 72 crianças, a gente está falando de mais de 300 famílias, que inclusive são parceiras, né, a este mandato, a gente está sempre lá presente, fortalecendo a comunidade, as famílias, e que está passando por um problema muito grande, porque o repasse do recurso do governo federal não está chegando. A gente não está falando aqui de um recurso municipal. A gente não está falando aqui de uma solicitação que depende exclusivamente da Prefeitura de Olinda. Eu estou falando aqui de um governo que é do presidente Lula, que está destinando para Olinda recurso que existe e que não é executado. Que o pagamento que precisa ser feito para quem trabalha em prol das crianças não está sendo feito, não está sendo repassado. E isso é um problema exclusivamente da gestão municipal. E isso faz com que, né, a gente consiga aqui novamente alertar que a gente precisa desses recursos para poder pagar os educadores, para poder comprar os alimentos e materiais didáticos das crianças, né? E aí é importante, né, que a gente consiga, de fato, fazer com que isso chegue na ponta. Porque não é apenas essa instituição. São várias outras instituições que têm que têm o recurso do governo federal e que não está sendo executado. Eu vou novamente entrar, né, aqui com alguns pedidos de informação, né, para poder questionar e pedir esclarecimentos da gestão municipal, mas também tomarei medidas cabíveis, inclusive jurídicas, para responsabilizar e para que haja, né, a notícia crime, inclusive diante, né, dessa falta de organização da gestão municipal.
É impressionante que, apesar de também não ser dito, a gente sabe que existem diversas movimentações no intuito de deturpar minha imagem, no intuito de querer me atacar, no intuito de querer me silenciar, mas eu já disse que o segredo é um só. Se essa gestão trabalhasse, muitas das minhas ações não precisariam sequer serem feitas. Muitas das minhas falas cobrando e alertando a população não poderiam, inclusive, sequer ser mencionadas. Então, volto a dar uma dica para a gestão municipal do governo Lupécio. Se vocês querem que esse parlamentar se cale, trabalhem, façam por onde. Porque eu não tenho nenhum problema de aplaudir quando as questões voltadas para a classe trabalhadora são feitas. Mas como são baixos e agem de maneira arbitrária e muitas vezes até criminosa, no intuito de atacar determinados agentes políticos, a gente vai para o embate, a gente vai para o enfrentamento. É importante que vocês normalmente saibam que toda ação tem uma reação e assim a gente vai seguir. Para poder finalizar, e conceder uma parte, inclusive, à vereadora Odete Silva, a gente está vendo aí, novamente, o Carnaval do Recife, dando um banho no Carnaval do município de Olinda. Eu postei uma publicação e eu vi muitas pessoas falando, não, peraí, Vini, vai com calma, não é assim, você está querendo desmerecer também o Carnaval do Recife. E para poder a gente trazer esclarecimento, eu tenho respeito por todos os carnavais do Brasil, do Recife, de Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, mas além de ser um olindense bairrista, eu falo de uma cidade que é a primeira capital da cultura do Brasil. Olinda não é coadjuvante. Olinda sempre foi protagonista. E sendo protagonista, é inadmissível que a gente tenha uma gestão que limite uma cultura que sempre foi protagonista nacionalmente. Não é querendo rebaixar o Carnaval do Recife ou quaisquer outros carnavais. É evidenciando que enquanto outros carnavais estão sim sendo valorizados, inclusive com o anúncio do prefeito João Campos, em destinar uma parte grande do recurso para 98%, né, da cultura local, ou seja, dos fazedores locais do município do Recife, a gente percebe que aqui em Olinda, muitos fazedores da cultura ainda nem receberam o que deveriam receber nesse ano. Muito recurso, inclusive, não foi sequer esclarecido numa prestação de contas que é ridícula e que ri de quem está aqui no legislativo da nossa cidade. Então, novamente, a gente quer saber, né, algumas questões. Que, primeiro, se anuncie as informações de como é que vai ser o próximo carnaval, que é uma preocupação. Estava conversando com a vereadora Odete Silva, ela olhou para a minha cara e disse, Vinícius, não estão tendo nem como pagar o salário dos trabalhadores desse ano. Imagina como é que vai ser o carnaval do próximo ano. E é uma preocupação legítima, porque, de fato, enquanto outros municípios e capitais que fortalecem a cultura já estão se programando para o próximo ano, a gente não tem nenhuma discussão, a gente não tem nenhuma audiência pública, a gente não tem reuniões com os fazedores, a gente não tem a execução dos recursos que precisariam ser destinados para quem trabalhou nesse ano. E aí a gente prevê, de fato, um carnaval, né, novamente caótico. Esse foi Carnaval dos Sonhos. Eu acho que a galera da gestão municipal já vai ser mais real no próximo ano e vai colocar o tema como Carnaval dos Pesadelos, porque assim cumpre com a expectativa que entrega para a população, né? E aí a gente novamente quer aqui que a gestão municipal possa agir o quanto antes, para que novamente faça de Olinda protagonista. E finalizando aqui novamente, dando um comparativo de que o Natal está aí, né? A gente está vendo algumas movimentações. Ainda não vi, Deto, eu não sei se você que é de Rio Doce já viu, mas eu ainda não vi nenhuma roda de pneu, né, enquanto decoração natalina. Vamos ver se a gestão municipal também se atualiza nisso e tem decorações realmente dignas de um dos maiores municípios da nossa cidade. E quando a gente vê, inclusive, atração econômica para o município, a gente vê aí Garanhuns, Gravatá, Recife, inclusive até outras cidades da metropolitana investindo para poder atrair recursos, a gente vê novamente a Olinda estagnada.
finalizo aqui a minha fala para poder passar uma parte para a vereadora Dete Silva. Mais uma vez eu saúdo os companheiros. E quando o Vinícius falou na questão da violência, gente, eu quero dizer que não é só no V8 e V9 e Ilha do Maruim, não. Né? A gente está passando por uma situação muito complicada lá em Rio Doce, Jardim Fragoso, Ilha de Santana, a quarta etapa, a quinta etapa. Toda Olinda, a violência tomou conta. Né? Águas Compridas, Caixa d'Água, para onde a gente vai, tem violência. E a gente, eu escutei muito discurso, né, da governadora Raquel, dizendo que ia trabalhar na questão da segurança. Do jeito que ela fez em Caruaru, ela ia fazer aqui em Olinda. Não sei se está faltando, né, que eu acredito que deve ser isso, faltando pedido, né, político do prefeito que vem intervir. Tem a intervenção policial aqui em Olinda, que a gente está prestando, porque como é com pai de família, trabalha o dia todo, à noite quer passear na praia e não tem uma segurança. Quer levar o filho numa pracinha, não tem uma segurança. O trabalhador está trabalhando para ganhar o pão, leva um tiro na cabeça, aqui no Varadouro. Isso mostra falta de responsabilidade política. Política pública, gente. Política de segurança. Então, isso também cabe o prefeito trabalhar. Na outra preocupação, quando você colocou, na questão das crianças, que você acompanha, eu também tenho uma creche, que eu acompanho muito lá em Rio Doce, na quarta etapa de Rio Doce, que é a creche de Dona Cabral. Ela hoje não está mais aqui com a gente, né, mas quem toma conta é a filha dela. E foi comunicado que, a partir de agora, a creche só vai receber criança, não vai ter mais criança para ficar lá, pequenininha. Né? Não vai ter mais creche, só vai ser escola. Por conta da questão do município. Porque ali tinha um convênio, e o convênio foi quebrado. Né? Então, com esses cortes que o governo está dando, 50%, não sei nem quantos por cento ele está dando, reduzindo tudo, né? Inclusive tiveram uma reunião com o pessoal da saúde, com os agentes de saúde, dizendo que eles não se preocupassem, que estavam vendo a situação é demissão. Porque para onde a gente vai é demissão, né? É falta de salário. E a nossa grande preocupação hoje é que, se não tem salário para pagar o povo, vai rolar o pessoal com o 10º, o pessoal está esperando o salário e o 10º, porque trabalharam para isso. Já, mais uma vez, uma falta de respeito com a população e os trabalhadores. Vinícius, eu quero dizer a você que eu não vi pneu pela rua, mas o que eu tenho visto muito é lixo. Porque até os garis já foram um bocado demitidos e outros vão ser demitidos. Então, vai ser o Natal do lixo, o Natal do desemprego, o Natal e aumentando as taxas, né? Vai ser o Natal do terror. Conclua, né? Gostaria que eu não parabenizei o presidente, dizer, presidente, que Deus, ele lhe dê muitos anos de vida, muita força, né? Que cada dia mais o senhor seja esse cara para suportar esse governo. Porque tem que ter muita coragem para fazer parte dessa bancada desse governo. Peça para sair, prefeito, que já chegou o seu fim. Finaliza minha fala e concluo, presidente. Muito obrigado. Próximo orador, o vereador Jesuíno Araújo. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras, na sessão de hoje. Pela fala do vereador Vinícius, a fala de Dete Silva, né, a fala da oposição é uma fala onde a gente vê que hoje a gestão ela começa realmente a declinar. Na verdade, já começou. Né, onde a gente viu no primeiro mandato do atual gestor, as entregas sendo feitas, entregas essas ainda com orçamento, com recursos que foram conquistados pelo ex-prefeito Renildo Calheiros. E agora a gente vê o segundo turno, ou o segundo mandato, totalmente descontrolado.
descontrolado na questão financeira, descontrolado na questão política, descontrole nas secretarias. A gente vê um castramóvel, onde a gente lutou tanto, eu como vereador, protetor não, mas apoiador, né, dos protetores da causa animal, onde a gente vê uma unidade parada, porque a prefeitura não tem recurso para dar continuidade. Uma unidade que poderia estar fazendo os atendimentos necessários, parado, porque a prefeitura não tem recurso. As unidades que foram encaminhadas para outras cidades, todas elas estão funcionando. Cidades funcionando todos os dias. Em Olinda, a gente vê a unidade parada. Onde a gente vê vários postos de saúde ainda sem remédios, né, sem dentistas, sem a estrutura para o atendimento, e as pessoas sofrendo, precisando de um atendimento para exames, para cirurgias, e a prefeitura, ou para um simples remédio, às vezes até para uma dor de cabeça, e a gente vê a prefeitura perdendo esse controle aqui na cidade. A gente vê alunos autistas, crianças atípicas, sem o auxiliar nas escolas. E aqueles auxiliares que poderiam estão nas escolas, recebem sempre o salário atrasado, o valor da bolsa, que eu acredito que seja metade de um salário mínimo. E a ampliação para esses auxiliares não existe aqui na cidade. Pelo contrário, estão sendo colocados para fora. A gente vê uma área que é justamente para as crianças atípicas não crescendo na cidade. Colocam um NID ou um MID, não lembro bem o nome direito, lá na Vila Olímpica, onde o atendimento de um psicólogo ou de um psiquiatra para uma criança é um atendimento uma vez no mês, onde o atendimento tem que ser contínuo, toda semana ter aquele atendimento para aquela criança, para poder ver a evolução da criança. Mas coloca algo para dizer que tem. Coloca obra na rua para dizer que tem obra na rua, mas as obras todas paradas. A gente vai numa obra ali em Jardim Fragoso, uma obra que colocaram mais de 5 milhões para gastar e fazer aquela praça em Jardim Fragoso, onde uma área que é uma área que quando chove, alaga tudo, a obra parada, praticamente parada, com 3 funcionários trabalhando. 2 funcionários, na verdade, trabalhando. Uma obra de 5 milhões, a gente vê 2 funcionários trabalhando numa obra, é feito eu disse, vereador Misael, 2 funcionários, nós moradores colocando na nossa casa, um pedreiro, um ajudante de pedreiro para fazer algo, que vai se gastar aí 300, 400, 500 reais. Mas uma obra que tem um custo no valor de quase 5 milhões e fazem pouco mais de 40 metros de calçamento com 2 funcionários, então a quem interessa essa obra? A quem interessa uma obra feita Avenida Getúlio Vargas, do calçamento, onde vão gastar 45 milhões, aonde hoje, se vossas excelências percorrer a Avenida Getúlio Vargas, todos vocês vão ver o material que está sendo colocado lá. O cimento já está totalmente se estourando em várias partes. A gente vai encaminhar essa denúncia ao Ministério Público para que se possa acompanhar de fato o que está se gastando na Avenida Getúlio Vargas. Cimento se estourando já, a obra nem inaugurada. A gente vê vários postos de saúde parados. Posto do Alto da Bondade está parado desde 2019, se eu não me engano. Isso eu já tinha dito aqui, foi um recurso nosso, que a gente trouxe, através do ex-deputado federal Daniel Coelho, 200 mil reais. Colocaram lá pouco mais de 160 mil reais e até agora não terminaram. O posto de saúde da 4ª etapa, parado. Vários postos precisando de atendimento, parado.
recursos que cada vereador tem disponível aqui todo ano, sem ser executado. Como eu já tinha denunciado aqui na sessão passada, os recursos dos vereadores até agora, estamos chegando final de novembro, tenho certeza que até agora não foi executado nem 50%. 50% daqueles que eu estou falando da base. Porque os vereadores que somos nós da oposição, zero. Nada foi executado ainda. A gente espera até o final desse mês que vem para que possa ser executado. A gente vê uma gestão perseguidora. Eu fui oposição ao ex-gestor Renildo Calheiros, e a gente não vê a perseguição como a gente vê a perseguição dessa gestão. E pior de tudo, é uma perseguição que quando você persegue só o político, a gente vai para o campo político para discutir. Mas quando você persegue o político e prejudica os moradores, aí realmente a gente vê que é maldade. Maldade de uma gestão que se diz cristã. Eu sou cristão e tenho certeza que jamais teria na minha mente, nem no meu coração, a maldade que vem sendo feita por essa gestão. Onde eu, vereador Jesuíno, consegui o recurso para o calçamento de 14 ruas aqui na cidade. E dessas 14 ruas só foram calçadas 4. E já denunciei aqui. Ruas feito a rua Romildo José Ferreira Gomes, rua 61 em Rio Doce, rua 72 em Rio Doce, rua Valentino Rafael nos Butrins, com licitação feita, a empresa ganha e o prefeito sequer deu ordem de serviço para começar o calçamento dessa rua. Achando que isso vai me prejudicar politicamente, fazendo o calçamento dessa rua. Não fazendo, na verdade, o calçamento dessa rua, achando que vai me prejudicar. Mas não vai me prejudicar não, porque a população sabe que a responsabilidade de executar com o dinheiro que já está em caixa é da prefeitura. Eu fiz um pedido de informação à gestão do calçamento da Rua do Cravo, Rua Neusta Pierre, em Jardim Atlântico, e Rua Carlos Nigro, em Casa Caiada, vereador Biai. Essas ruas, vereador, a gente conseguiu um recurso, cerca de mais de R$500 mil para o calçamento dessas ruas. E no projeto, existia lá, calçamento da Rua do Cravo, fazer drenagem, fazer o calçamento, fazer a linha d'água, fazer meio fio e o calçamento. No projeto existia isso. A prefeitura não fez a drenagem, não fez o calçamento, porque o calçamento já existia, não fez a linha d'água, porque a linha d'água já existia, e não precisou fazer o meio-fio, porque o meio-fio já existia também. Então a prefeitura entrou com o calçamento. As outras ruas, Neusta Pierre e Carlos Nigo, precisava, no projeto estava lá, drenagem. Não foi feita drenagem em nenhuma dessas ruas. Fizemos a denúncia, encaminhamos pedindo informação para que a prefeitura mandasse para cá os valores gastos para essa rua, tendo em vista que já que não gastou na drenagem, nem meio-fio e nem na linha d'água, existia uma sobra de recurso, onde a gente tinha encaminhado para outras ruas. Nem fizeram o calçamento das outras ruas e nem encaminharam o pedido de informação para nós vereadores aqui. Então a gente vê que a gestão ela perdeu o prumo, perdeu o rumo na transparência, na entrega, na confiança dos moradores, que hoje não tem mais. Aonde a gente anda são as pessoas falando mal da gestão. Aqueles que falam bem, a maioria, com certeza, depende da gestão para sobreviver. E se falar mal, vai perder o emprego. A iluminação de Olinda, a gente vê uma arrecadação de mais de 20 milhões de reais, onde a gente não consegue ver uma entrega de iluminação. Onde a gente vê uma PPP que foi feita, que vão gastar mais de 100 milhões para fazer essa PPP durante aí 10, 12 anos, e até agora essa PPP não sai do canto. As pessoas entram em contato para fazer uma troca de iluminação, todos nós pagando taxa de iluminação pública, que a prefeitura arrecadou 20 milhões esse ano.
e não consegue fazer a troca da iluminação pública, porque às vezes o telefone não funciona, o 0800. E muitas vezes quando pedem, não é trocado ou demora 1 mês, 2 meses. Aonde dentro do projeto, aonde dentro do contrato, são 5 dias ou 4 dias úteis para ser trocado. A gente vê uma prefeitura arrecadando mais de 36 milhões de reais, onde eles colocaram no orçamento uma arrecadação de 30 milhões de reais, mas aumentou aí em cerca de 5%, foi para 36 milhões de reais a arrecadação do IPVA e de multas na cidade, onde a gente anda a cidade totalmente esburacada. Eles fazem o tapa-buraco nas grandes avenidas para fazer o cala-boca. Mas a gente vai colocar aqui top 10, as 10 piores ruas mais esburacadas aqui na cidade de Olinda. E cadê esse dinheiro? Os 36 milhões que arrecadaram. E eu vi o secretário aqui da Fazenda enchendo a boca, dizendo que arrecadou 36 milhões em PVA e em multa. Parabéns a todos os moradores que pagaram isso aí. Mas o recurso não é efetivado realmente para ajudar esses moradores e tapar esses buracos que existem, tendo eles aí se prejudicando sempre na cidade, por conta desses buracos, e aí realmente o custo é alto de manutenção de carro. E por fim, a gente vê pessoas sendo demitidas, funcionários com salários atrasados. Isso aqui a gente sempre fala e a gente vai continuar falando, porque o salário é sagrado. O salário de um funcionário, ele é sagrado. Ele é o dinheiro que leva o pão de cada dia a esses trabalhadores. A gente vê salários atrasados com 2 meses, vale transporte atrasado, ticket, alimentação atrasado. E eu pergunto aqui, o salário do prefeito está em dia? O salário dos secretários estão em dia? O combustível que o prefeito anda no carro da prefeitura, contratado pela prefeitura, está ok? Porque o combustível do carro dos conselheiros tutelares até a semana passada estava em 0. Umas empresas tomando o carro, parando o carro, bloqueando os carros para o carro não sair da garagem das secretarias dos conselhos. Então é desse jeito que a gente vê uma gestão que só olha para si, não olha para a população. Se diz que olha, mas a gente sabe que não olha. Aonde a gente vê uma ex-secretária da Fazenda que se aproveitou de um projeto que foi aprovado para receber mais de 30 mil reais todos os meses. Até abril desse ano, recebia mais de 30 mil reais porque colocaram na gratificação para os funcionários daquela Secretaria da Fazenda, e aí se beneficiou dessa lei, aonde quem era para se beneficiar é o funcionário efetivo da E na lei federal é deixado bem claro que secretários e secretárias, tanto do município como do estado, não têm direito de receber essa gratificação. Mas se beneficiou e recebeu até abril desse ano mais de 30 mil reais. Isso é justo? Eu quero perguntar aqui a todos os moradores da cidade de Olinda e aos funcionários que receberam seus salários atrasados, salário mínimo e vale transporte e ticket de alimentação atrasado. É justo a secretária receber mais do que o prefeito, mais do que todos os secretários, mais do que o governador, mais do que ministro. Uma secretária se beneficiar, não é justo. E aí é quando eu digo que as pessoas olham para si e não têm a empatia com as pessoas que precisam ser atendidas e precisam ser atendidas com excelência. Então, é desse jeito que a gente vê a gestão perdendo o rumo, perdendo o prumo. A gente vê um prefeito que hoje, e aí é descabido, e eu sinto muito, e eu peço aqui até desculpa aos moradores, para quem eu pedi voto em 2020. Eu pedi voto para o prefeito em 2020. Ele votou em mim. Eu votei nele, ele não votou em mim. Mas eu votei no prefeito Lupécio.
Eu peço desculpa aqui a todos os moradores, que muitos hoje me contestam de ter votado nele porque foi pedido um voto por mim. E a gente vê hoje um prefeito andando em outra cidade, a cidade de Paulista, que não tem nada a ver com Olinda, apresentando candidato à cidade de Paulista, querendo lançar candidato em Paulista, e esquece da cidade de Olinda. É por isso que perdeu o rumo, perdeu o prumo. Olinda hoje tem um rombo de mais de 70 milhões de reais. E a gente vê o prefeito na cidade de Paulista querendo apresentar candidatos à cidade de Paulista, fora candidato familiar dentro da cidade de Olinda, onde quer deixar entre a família, e aí mostra que tipo perdeu totalmente o rumo, perdeu o prumo, né? A partir do momento que você sai da sua cidade, que foi eleito pelos moradores da cidade de Olinda, para governar a cidade de Olinda, mostrar a transparência e mostrar a execução das obras, fazer com que as crianças que vão para as escolas, alunos antigos, não têm direito a receber o fardamento. Só quem tem direito a receber o fardamento esse ano foram os alunos novatos, vereador Biai, líder do governo. Os alunos novatos tiveram direito a receber o fardamento, mas os antigos do ano passado, que são até da escola municipal, não recebeu o fardamento. Acha que o fardamento do ano passado para uma criança que brinca todos os dias, que está ali correndo, ela vai funcionar normal, cheia de buraco, rasgada, mas vai funcionar normal. É desse jeito que a gente vê a entrega que está sendo feita dessa gestão. E assim, o que eu vejo e fico mais feliz é que as pessoas, do mesmo jeito que eu acordei, muitos moradores estão acordando também, e aonde a gente anda na cidade, a gente vê a rejeição de uma gestão que cada vez mais quer empurrar a cidade para o buraco e querendo ajudar a cidade vizinha paulista, que não tem nada a ver. É o cúmulo do absurdo. Você vê um gestor da cidade andando em outra cidade para apresentar. Por sinal, a candidata que ele apresenta em Paulista é secretária aqui na cidade. É secretária na cidade de Olinda, andando para apresentar uma candidata em Paulista. Então é desse jeito. Então mostra que a gestão não tem o olhar para a cidade, nem nunca teve. O olhar é sempre o olhar de poder, de querer estar em cima do poder, de querer estar com a família no poder e esquece os moradores. Mas a gente está atento e a gente vai estar aqui denunciando, junto com todos os colegas. Concedo a parte, vereador? Concedo sim, vereador. Fica à vontade. Eu ouvi atentamente o discurso de Vossa Excelência, né? Líder da oposição, evidentemente que tem dados, talvez ou não, entre aspas, né? E nós estamos estamos tendo uma reunião com o prefeito, com a Secretaria de Fazenda, porque nós temos hoje informações superficiais acerca dessa questão do RPM também, que a cidade teve uma perda. Evidentemente que hoje nós estamos, a nível nacional, inclusive, numa situação delicada, e Vossa Excelência sabe muito bem disso, não é? Todavia, a gente sabe também que a oposição é o seu papel de buscar as críticas, qualquer ou quaisquer informações negativas ou visualização negativa para fazer o seu papel. Isso aí é tranquilo para a oposição, né? Então, nós estamos buscando, conversando com o prefeito e com a Secretaria de Fazenda e as demais secretarias até colocadas por Vossa Excelência, como a Educação e a Saúde, elencamos aqui todo o seu discurso, todas as suas críticas, para que nós tenhamos realmente maiores detalhes e para que possamos até debater com mais veemência ou rebater com mais veemência, se for o caso. Então, eu espero que Vossa Excelência realmente mantenha o discurso urbano, né, como Vossa Excelência está fazendo. Eu acho que isso é o mais importante. A política, a gente debate ideias, critica de uma forma
já disse que Vossa Excelência tinha uns discursos muito ácidos. Outrora, hoje, Vossa Excelência tem um discurso mais contido. Discurso que realmente tem que ser da oposição. O discurso de tratamento adequado. Vereador, peço que o senhor conclua. Eu acho que, enquanto nós estamos aqui, precisamos de ter o tratamento adequado um com o outro, não é? Porque nós debatemos ideias, nós rebatemos críticas de um lado ou de outro, mas o discurso é importante que seja o mais saudável possível. Eu parabenizo a Vossa Excelência. Labanca passou 5 minutos. E eu parabenizo a Vossa Excelência pelo nível do discurso. Mas estou elencando aqui todas as críticas da liderança da oposição para que, doravante, possamos trazer aqui e debater com mais clareza esses aspectos que Vossa Excelência levanta. Muito obrigado. Eu agradeço ao APAR de Vossa Excelência. Não vou compactuar só com metade do aparte, e justamente a metade seria essa parte onde Vossa Excelência fala do discurso, né, e a gente fazer aqui realmente um discurso. Eu acho que o discurso ele tem que ser sempre em alto nível, e é o que eu sempre tentei fazer aqui. Logicamente que tem certas situações que os ânimos terminam não contendo, e aí a gente termina, às vezes, extrapolando. Mas a questão a diminuição do RPM, isso foi geral em todo o Brasil, onde a gente não consegue visualizar em outras cidades o que está acontecendo em Olinda. O que a gente vê em Olinda, a gente não consegue visualizar em outras cidades, pelo contrário. O ano passado, na eleição, eu vi a máquina ela sendo inchada de uma maneira gigante para eleger a esposa do prefeito, deputada estadual. Eu vi o ano passado, e aí quem trabalha nas secretarias sabe que eu estou falando a verdade. Eu vi o ano passado grupos no WhatsApp com secretários, com cronograma de cada dia, a responsabilidade do secretário levar os seus funcionários da secretaria para fazer caminhada, fazer panfletagem, fazer adesivaço, fazer todo tipo de coisa em prol à candidatura da esposa do prefeito. Inchou de uma maneira a máquina que hoje vai começar a pagar o preço, porque muita gente está sendo colocada para fora. Onde tinha 900 reeducando, né, que a prefeitura faz esse trabalho com os reeducando, e é importante, eu acho que tem que apoiar os reeducandos. Onde tinha 900 foi para 1.200, eu acho, o ano passado. E esse ano estão colocando vários reeducandos para fora também. Então, ela inchou a máquina de uma maneira para eleger a todo custo uma candidata que era da família, né, para ficar entre a família, e que nada ajudou a cidade em nada. E aí a resposta realmente veio nas urnas, né? Mais uma vez, primeira derrota como candidata a vereadora, segunda derrota como candidata a primeira vez a deputado, terceira derrota como candidato a deputado, e vem mais outra derrota aí ano que vem. Então isso aqui, o que eu estou falando, é o sentimento não só meu como vereador, que sabe as coisas erradas na prefeitura, estamos denunciando, apresentando ao Ministério Público, né? Mas principalmente são aqueles moradores eu que peço precisam... que o senhor conclua. Vou concluir. Aqueles moradores precisam da saúde, precisam da educação, precisam do asfalto na sua rua, a iluminação, que hoje não está conseguindo ser entregue por essa gestão. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado ao vereador Vladimir Labanca pelo tempo cedido para mim. Próximo orador, o vereador Vladimir Labanca. O senhor tem 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos assiste nas redes sociais, bom dia. Ontem foi um dia muito importante nacionalmente, né, e não sendo valorizado pela gestão do atual prefeito. Ontem foi o dia da consciência negra, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui em 2017, tinha atividades aí nos 4 cantos, e essa atividade quem organizava era a sociedade civil organizada, inclusive eu colaborei várias vezes. Ontem, num dia importante,
que é feriado, inclusive, em São Paulo e Rio de Janeiro. A cidade vazia, sem programação, né? Só faz aqueles efeitos de propaganda para jogar nas redes sociais, mas incentivar efetivamente não incentiva. Né? E não precisa de muito não, que o grupo de maracatu está aí para desfilar. Muitas vezes falta estrutura, falta um carro para pegar, feito eu já mandei ônibus lá para Tabajara para pegar o grupo de maracatu. Né? Falta uma estrutura mínima para eles virem. Às vezes não precisa nem pagar o cachê, né? Porque eles fazem questão de participar desse dia importante, que é o Dia da Consciência Negra, que desde que quando Zumbi se tornou referência na luta, né, para que as pessoas tenham condições de ter o mesmo direito. A gente reconhece os afrodescendentes ajudaram a construir o país e passaram anos e anos sobre escravidão, sobre maltratos, assassinatos. E ontem era um dia que Olinda deveria fazer diferente, porque Olinda é o berço da cultura afrodescendente. E a gente viu uma cidade vazia, uma cidade sem atividade. Né? Isso é muito ruim para a cidade de Olinda, que respira cultura. Então, a gente fica triste. Eu estava até preocupado, porque o pessoal não veio nos últimos anos aqui pedir uma ajuda para fazer esse desfile aí dos maracatus aqui no sítio histórico, que a gente sempre ajudava. Né? Cátia, que organizava, vinha aqui, a gente sempre ajudava. E nos últimos anos eu não fui, né? Não participei aí no sítio histórico, eu pensei que estava acontecendo, mas quando eu fui, dar uma passada nos 4 cantos, tudo vazio. E é uma vergonha isso para a cidade de Olinda. Eu queria cobrar aqui também, a gente mandou uma emenda para o posto de saúde de Ouro Preto, Jatobá. Fizeram a reforma, massa. Né? O equipamento foi entregue à população. Mas até agora, a gestão não colocou um compressor lá para o dentista trabalhar. Um compressor que custa de 4 a 8 mil reais, né? E não conseguiu colocar 131 mil, pelo que eu andei ali, não gastou 30% na reforma, porque praticamente foi recuperação de pouca coisa, o espaço também é pequeno, né? E não consegue, e pasmem, pagam um dentista mensal, 8 mil reais. Pode aí, cidadão de Ouro Preto, Jatobá, entre no Google e procure compressor para dentista. Tem de 4 até 10 mil reais. Quer dizer, praticamente o salário de um dentista que está lá, sendo pago pela administração, para estar lá, mas não consegue dar um atendimento como deveria dar para a comunidade, para a população. Então, a gente fica triste e vem cobrar aqui da gestão. A população de Ouro Preto, Jatobá, está cobrando compressor para o dentista trabalhar. Né? Eu espero que eles tomem uma atitude, né, e coloquem esse compressor lá e o dentista esteja funcionando, esteja atendendo. Queria falar também sobre Gleide Ângelo. A gente recebeu o convite, né, não pude participar, mas é um nome que vem fortalecer o PSB, e o PSB precisava de ter o fortalecimento da legenda, que vem caindo nos últimos anos. Quando a gente chegou aqui, tinha 2 vereadores, que eram o vereador Misael Prestanista, o vereador Algério, né, por conta de um incentivo, de ter uma liderança no comando do partido. O partido, na última eleição, não elegeu ninguém. Então, um partido importante. Gleide Ângelo é da Força Progressiva. Eu tenho certeza que ela vai fazer um excelente mandato como presidente do partido, né? E vai estar discutindo. O PSB é muito importante na construção da esquerda aqui em Olinda. A violência, falar sobre a violência, Vinícius, que Vossa Excelência me citou. Infelizmente,
a gente vê uma gestão que não tem trabalho de inclusão social. E pasme, aqui no V8 tinha uma creche de Sandra, né? Por politicagem tiraram até a creche, a merenda, a estrutura que eles davam de funcionário. Isso a gente conseguiu com diálogo no começo da gestão passada com o prefeito Lupécio, com o professor Paulo Roberto, que era um secretário que atendia, conversava, não ficava com essas fofoquinhas que hoje tem, né? E o prefeito também não dava muita moral ao secretário, hoje não atende. Então, o secretário já é bom, né? Não atender o vereador que vem com demanda ali, o trabalho dele fica mais tranquilo. Então, falta de políticas públicas, de inclusão social, a gente vem perdendo os jovens da gente para a criminalidade. Essa é a realidade, né? A gente não vê também um gestor, como Vossa Excelência falou, que tome para si a ordem do negócio, a ordem da coisa, né? Que chame os entes responsáveis pela segurança pública e tome decisões de cobrar, porque eu sei que ele não está ele não é da gestão a segurança ostensiva, mas é da gestão, sim, como prefeito, comandante do município, cobrar das demais autoridades de segurança, né? Dois desses jovens aí que faleceu, o 2 ou 3, recentemente eu conhecia, vi criança, né? Infelizmente se perderam para a criminalidade, porque não existe política pública de inclusão social no município. A gente não enxerga, e até acabar com o que tem, eles estão acabando, como a creche de uma comunidade que precisa, o V8, V9 é uma das comunidades mais pobres de Olinda, né? Precisa do governo presente, e por politicagem, né? Infelizmente ela não veio falar aqui comigo, porque o meu mandato, diferente da gestão, a gente não olha a questão do voto, a gente olha a comunidade, né? Eu tenho certeza que mesmo ela não votando em mim, a gente ia estar lutando aqui junto para que a creche continuasse. Então, a violência é falta de comando da gestão municipal, de falta de trabalho de inclusão social, né? E agora é arrombamento em tudo que é casa. E o pior que o coronel sabe, que eu liguei para o coronel, arrombaram as casas em Bairro Novo, ele não pode ver uma casa fechada, que eles entram lá, arromba e entra mesmo. O coronel até sabe quem é as pessoas. Porque a turma comentou comigo que era um casal, né, de noiado que fica ali, rondando o Bairro Novo, Caso Caiado, não pode ver nada vazio, sem as pessoas em casa que eles invadem e roubam, mas não toma nenhuma atitude. Como é que a pessoa sabe quem é os meliantes e não toma atitude, não tenta armar um flagrante, não tenta organizar a comunidade? Infelizmente, essa é a realidade. É a gestão que falta na segurança pública e falta a firmeza do gestor municipal, como representante do município, de cobrar os demais entes. Eu falar, Jesuíno, sobre a iluminação também, que eu anotei aqui os tópicos, né? Você acredita, eu vou mandar no grupo dos vereadores, que enquanto Olinda está na escuridão, eu tenho um vídeo aqui da iluminação de Olinda acendendo lá no Janga, para a dona Lívia, né, que é a secretária, vou botar aqui no grupo dos vereadores esse vídeo. Vereador, peço que o senhor conclua. Né? Enquanto Olinda está na escuridão, a iluminação pública de Olinda acendendo os postes do Janga para favorecer a candidata do prefeito lá, ou seja, usando o recurso público de Olinda para fazer política lá no Janga. Vou mandar no grupo dos vereadores para todos os vereadores ter acesso ao vídeo, foto, comprovando esse tipo de ação. Inclusive, a gente vai encaminhar também para o Ministério Público tomar as atitudes, porque está usando dinheiro de Olinda para fazer iluminação do Janga. Vê que vergonha isso, né?
falar sobre o carnaval. Enquanto o Recife está programado lá o carnaval, aqui nem saiu a programação. Aqui, na realidade, nem pagou boa parte das pessoas que trabalharam no carnaval passado. Aqui, nem respeitar a lei do carnaval respeita, porque existe uma comissão que faz parte da Câmara, a sociedade civil organizada, a prefeitura. E essa comissão do carnaval só existiu no primeiro mandato do prefeito Lupes, depois não existiu mais, porque, feito o vice-prefeito disse, é uma ditadura branca. Tem que ser do jeito deles, mesmo errado, mas tem que ser do jeito deles. Se for contestar, não adianta. Então, a gente cobra mais uma vez, né, que faça valer a lei do carnaval, crie a comissão e coloque as pessoas para discutir. O prefeito está lá administrando recurso público, não é recurso dele. Ele não é um restaurante, um bar que ele manda lá. Aqui é o dinheiro do povo e o carnaval tem que ser discutido, né? Tem que ser dialogado, tem que unir forças para fazer o melhor carnaval do mundo, que Olinda é o melhor carnaval do mundo, mas é o melhor carnaval do mundo porque quem faz o carnaval é o povo, na rua, né? Botando os blocos na rua, sem apoio da prefeitura, sem nenhuma orquestra. A gente viu a politicagem das orquestras aí nesse último carnaval. Blocos sérios, porque não... Vereador, peço que o senhor conclua. Não tinha... é simpatizante do governo, né, sendo colocado de lado, né, no carnaval que eles precisam tanto. Porque quem faz o carnaval aqui de Olinda é a orquestra na rua, que não pagaram, tem umas 2 ou 3 aí que não pagaram, né, e o povo na rua e os blocos fazendo o carnaval. Obrigado, senhor presidente. Encerrado o expediente, declaro aberto a ordem do dia. Vou fazer logo a chamada dos vereadores presentes. Vereador Tostão de Olinda, Irmão Biá, ausência justificada. Bruno de Melo, ausência justificada. Denise Almeida, presente. Everaldo Silva, Felipe Nascimento, Misael Prestanista, Jesuína Araújo, Flávio Nascimento, Jojo Guerra, ausência justificada. Dete Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. 14 vereadores presentes. Declaro aberto a ordem do dia e peço ao vereador Ricardo Souza que faça a releitura. Bom dia a todos e a todas. Projetos em votação e redação final. Projeto de Lei Ordinária 42/2003, autor vereador Jesuíno Araújo, institui a Semana Municipal de Cultura Evangélica no município de Olinda. Isso é a redação final, senhor presidente. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça pela constitucionalidade e legalidade. E pode já entrar em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Projetos em votação. Projeto de Decreto Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo 20/2023. Autor, vereador Jesuíno Araújo. Concede o título de cidadão de Olinda ao senhor Robson Roberto Couto de Araújo. Parecer da Comissão de Legislação de Justiça pela constitucionalidade e legalidade. E da Comissão de Patrimônio. Não, e da Comissão de Educação e Esportes é pela aprovação do referido projeto, senhor presidente. Coloco em discussão. Em discussão. O autor vai discutir. Senhores vereadores,
A gente está apresentando esse projeto de título de cidadão ao Coronel Robson Roberto Couto de Araújo. Nasceu em Recife, é morador aqui da cidade de Olinda, no bairro Novo, e é um apaixonado pela nossa cidade, né? Ele entrou no Corpo de Bombeiro ainda aos 17 anos e participou de várias ocorrências de relevância, né? Principalmente quanto à questão dos ataques de tubarão aqui no estado, né? Aqui na cidade de Olinda e em outras cidades. Mas falando daqui da cidade de Olinda, a gente vem apresentando esse título de cidadão, né? Porque é uma pessoa que mora na cidade, ama a cidade, tem serviços prestados à cidade, né? E vem trabalhando ainda muito pela cidade. Então, acho que é importante a gente poder estar homenageando o Coronel Robson Roberto de Couto, e eu peço aqui os votos a todos os vereadores para que a gente possa conceder essa honraria aqui da casa ao Coronel. Muito obrigado. Ainda em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. É título de cidadão, é nominal, desculpa. Como vota o vereador Tostão de Olinda? Favorável. Irmão Biá? Ausência justificada. Bruno de Melo? Ausência justificada. Denise Almeida? Favorável. Everaldo Silva? Favorável. Felipe Nascimento? Favorável. José Prestonista? Favorável. Jesus Araújo? Favorável. Flávio Nascimento? Favorável. Jojo Guerra? Ausência justificada. Dete Silva? Favorável. Ricardo Souza, favorável. Saulo Holanda? Favorável. Biai? Pegou não, vereador? Favorável. Tony Magalhães? Eu queria parabenizar o vereador Jesuíno, eu conheço demais Robson e favorável. Vinícius Castelo? Favorável. Vladimir Labanca? Está ausente. Vladimir Labanca? Está ausente. 13 votos favoráveis e 3 ausências, senhor presidente. Aprovado. Próximo projeto. Projeto de Decreto Legislativo 23 de 2023, autor vereador Felipe Nascimento, concede título de cidadão de Olinda ao senhor Ilson Mateus Rodrigues. Parecer da Comissão da Legislação e Justiça pela constitucionalidade e legalidade e parecer da Comissão da Educação e Esporte pela aprovação, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis, coloco em discussão. O vereador Felipe Nascimento, o autor, vai discutir. Senhor presidente, seu Wilson é o dono do Mix Mateus, ele que trouxe mais de 1.500 empregos diretos e indiretos aqui na cidade, um homem simples. E estamos concedendo esse título de cidadão olindense. Queria convidar e agradecer os demais vereadores aqui o voto. E queria convidar também para o dia do evento todos os vereadores também presentes. Obrigado, presidente. Continua ainda em discussão. Em discussão, não tendo mais quem queira discutir, votação nominal, decreto legislativo. Votação nominal. Como vota o vereador Tostão de Olinda? Favorável. Irmão Biá, ausência justificada. Bruno de Melo, ausência justificada. Denise Almeida. Favorável. Everaldo Silva. Parabenizar o vereador Felipe Nascimento pela iniciativa aí e voto favorável. Everaldo Silva.
Favorável. Felipe Nascimento. Favorável. Viseu Pressionista. Favorável. Jesus Araújo. Favorável. Flávio Nascimento. Favorável. Jojo Guerra, ausência justificada. Dete Silva. Voto favorável. Ricardo Souza, favorável. Saulo Holanda. Favorável. Biai. Favorável. Tony Magalhães. Gostaria de parabenizar aí o autor, Felipe Nascimento. Tive o prazer de conhecer o homenageado, uma pessoa realmente muito simples. E nada mais justo essa casa prestar essa homenagem ao Iveson, né? Iveson Matheus. Obrigado, favorável. Vinícius Castelo. Favorável. Vladimir Labanca. Favorável. Não. Favorável. 14 votos favoráveis e 3 ausências, senhor presidente. Aprovado. Próximo projeto. Projeto de Decreto Legislativo 26 de 2023, autor, vereador Vinícius Castelo. Concede de cidadão de Olinda, senhora Juliana de Albuquerque Magalhães. Parecer da Comissão de Ação e Justiça pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da Comissão de Educação e pela aprovação, senhor presidente. Os pareceres favoráveis. Coloco em discussão. O autor vai discutir. Obrigado, presidente. Juliana Magalhães, ela é a atual presidenta, né, da OAB daqui do município de Olinda. É uma mulher, né, advogada, e que tem prestado, inclusive, muitos serviços para a cidade de Olinda, à frente da OAB, na qual eu tenho muito respeito à sua história, à sua trajetória. Né, constrói conosco uma OAB cada vez mais participativa. E gostaria aqui de pedir aos amigos e amigas vereadores e vereadoras desta casa que a gente possa conceder esse título de suma importância, não só, né, para torná-la cidadã olindense, mas para que a gente novamente possa reforçar, né, e dar essa honraria para quem faz da cidade de Olinda referência em todos os espaços. E é isso que ela tem feito, não só no mundo jurídico, mas para a própria sociedade da nossa cidade. Então, peço o voto dos amigos e amigas aqui presentes. Continua a discussão. Continua ainda em discussão. Presidente, quero discutir. O vereador Tony Magalhães vai discutir. Primeiramente, né, parabenizar o vereador aí, Vinícius. Mais uma proposta excelente. Conheço Juliana Magalhães desde a época de infância, minha colega. Embora tenha Magalhães também no nome, mas não é minha parente, não chega a ser parente. Mas é uma pessoa que vem fazendo um papel muito importante aí como advogada, chefe da OAB aqui na seção Olinda. Então, nada mais justo dessa casa prestar essa homenagem a Juliana Magalhães. Obrigado. Ainda em discussão. Não tendo mais quem queira discutir. Em votação nominal. Vereador do Chão de Olinda, como vota? Favorável. Irmão Biá, ausência justificada. Bruno de Mello, ausência justificada. Denise Almeida. Favorável. Everaldo Silva. Favorável. Felipe Nascimento. Favorável. Viseu Pressionista. Favorável. Jesus Araújo. Favorável. Flávio Nascimento. Favorável. Jojo Guerra, ausência justificada. Dete Silva. Quero primeiro parabenizar Vinícius, né, por dar o título de cidadã a Juliana. E parabenizar a própria, porque nós, mulheres, né, temos que realmente ser reconhecidas na cidade de Olinda e ocupar os nossos espaços. Espero de coração que nas próximas eleições não só esteja eu e Denise aqui nessa casa, e outras mulheres, para que possa representar a cidade de Olinda. Ricardo Souza, favorável. Saulo Holanda. Saulo Holanda. Favorável. Biai. Senhor presidente, eu gostaria de me congratular com o vereador Vinícius, não só por esse título de cidadão para Juliana, mas também pela Ordem dos Advogados do Brasil, uma entidade
de vanguarda, né, nessa cidade há séculos, né? A advocacia ela se instalou em Olinda, né? Olinda é o berço dos primeiros cursos jurídicos do Brasil. Então, nada mais justo do que uma advogada militante, presidente da OAB, que eu não tenho nem lembrança qual foi a última mulher, né, que foi presidente da OAB, a primeira. Então, nada mais justo do que essa mulher ser contemplada com essa honraria aqui da cidade de Olinda, da Câmara Municipal. Haja vista toda a trajetória da ordem da qual nós fazemos parte, né? Vou jogar até a milha hoje ainda para ver se dá a minha carteira. Então, eu voto favorável. Tony Magalhães. Favorável. Vinícius Castelo. Agradecer o voto dos parlamentares e parlamentares dessa casa, né? Novamente reforçar a importância da gente ter na advocacia uma mulher à frente, né, Biai? A gente sabe muito bem que a atividade da advocacia é uma atividade antiga, né? Olinda tem o seu protagonismo, Pernambuco, Recife como um todo, e a gente ter uma mulher à frente aqui na OAB de Olinda é da gente, sim, né, reforçar não só a sua trajetória, mas também de conceder a ela esse título tão importante para a nossa cidade. Agradeço os votos, também voto favorável. Vladimir Labanca. Parabéns. Queria parabenizar o vereador Vinícius Castelo pela iniciativa, muito importante a valorização, e principalmente por ser a primeira mulher presidente, né, da Ordem dos Advogados de Olinda. Então, foi um excelente projeto e voto a favor. 14 votos favoráveis e 3 ausências, senhor presidente. Aprovado. Próximo projeto. Projeto de Lei 154/2023, autor o vereador Saulo Holanda, institui o Dia Municipal do Samba no âmbito do município de Olinda. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça pela Constitucionalidade e Legalidade e parecer da Comissão de Cultura, Patrimônio e Turismo pela aprovação, senhor presidente. Coloca em discussão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Encerrado a ordem do dia, senhor presidente. Com o encerramento da ordem do dia, convoca a próxima sessão, que vai ser uma audiência pública da Lua, terça-feira que vem, dia 28, às 10 horas. Convoco a próxima sessão para o dia 28/11, no horário regimental. Obrigado e fiquem com Deus.